nós estamos tendo um grande alarde da crise climática, mas já na década de 70 já havia aí uma parte do movimento ambientalista já chamando a atenção para essas questões. Foi feito um grande estudo e entre eles tem o que se chama de relatório Brundtland, né, que foi numa conferência na Noruega, onde vários cientistas, várias opiniões científicas e respaldadas no mundo inteiro se reuniram e colocaram um relatório chamado Nosso Futuro Comum, que já falava das questões das pressões do consumo de recursos naturais. Chegou à conclusão de que o planeta estava, digamos assim, com a sua capacidade de integridade dos ecossistemas comprometido, e que essa capacidade, isso estava relacionado à escolha política das sociedades humanas, né, de como tratar a questão ambiental, portanto, como tratar o modelo de desenvolvimento. E aí é um dado interessante, quer dizer, a humanidade ela consome 20% a mais do que a própria Terra é capaz de renovar. Isso com metade da população mundial vivendo abaixo da linha de pobreza. Então nós temos o que? Uma produção que na verdade causa a degradação, uma degradação constante, que é a característica do próprio capitalismo. Para se chegar ao desenvolvimento sustentável, então tem que ter um planejamento para pensar uma ação global que envolve as sociedades, mas envolve fundamentalmente os estados e aí os seus gestores, que são os governos, para essa sociedade do futuro, que seria de desenvolvimento sustentável. Nós temos que desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer, né, o atendimento das necessidades das gerações futuras. E ainda que é aquele desenvolvimento que preserva conceitos de ser socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente viável. É óbvio que a humanidade como um todo tem responsabilidades, mas essas responsabilidades não são iguais. O fato é que o principal vilão do meio ambiente é o sistema capitalista. O nosso modo de vida hoje, ele não permite que as gerações futuras tenham o mesmo padrão de vida que nós temos. Quando há a Revolução Industrial e que o modelo capitalista se torna hegemônico no planeta, então ele traz aí uma lógica, que é a lógica de acumulação, que é a lógica do lucro, que é a lógica, portanto, da necessidade do capitalismo se autorreproduzir, né? E a proposta que o capitalismo fez de que iria resolver os grandes dilemas da humanidade. Se, por exemplo, os mercados emergentes China, Índia, nós mesmos, Brasil, tivéssemos o mesmo padrão de consumo que os Estados Unidos, nós precisaríamos de vários planetas Terra para dar conta disso. A responsabilidade social, ela nasce de uma constatação, a de que os recursos naturais, eles são escassos. Então, desde 87 para hoje, né, as empresas usam essa expressão de desenvolvimento sustentável na sua linguagem corrente, né, nos seus relatórios corporativos, nos seus balanços sociais. Né. Que essa não sustentabilidade, ela na verdade estaria justificando, né, uma mudança de atitude. Uma mudança de atitude tanto por parte dos consumidores, né, que são ativos nessa relação de produção, quanto dos próprios empresários com o conceito de responsabilidade social. É um conceito relativamente novo, né, e pouco claro. Agora, nós temos que também sermos, digamos assim, honestos e dizer que é um conceito que vem mais do setor privado e que não há uma política pública sobre isso, ainda. Existe, pelo menos na bibliografia, que esse termo começou a ser cunhado a partir dos anos 70. Né? Então, grandes corporações, principalmente americanas, tiveram alguns problemas relacionados ao meio ambiente, algumas crises por qual passaram,
Então, a partir dos anos 80 e já essa tendência consolida nos anos 90, elas começam a se tornar mais transparentes, né? Começam a publicar relatórios corporativos, né? E a partir daí se consolida uma política mais transparente, da empresa se abrir à comunidade, de ter uma preocupação maior com o mundo que rodeia. A indústria petroleira, ela tem um longo serviço de acidentes, né? Ele produz um grande problema a nível macro, que é o fato de termos uma civilização assentada nos combustíveis fósseis, praticamente, principalmente no petróleo, mas também um questionamento das relações de trabalho e das relações sociais que essas empresas desenvolveram, não só com a questão ambiental, mas com o ser humano também. Daí a ideia do questionamento socioambiental, né? Lá na Europa, ela tem uma série de plataformas de petróleo no Mar do Norte. E teve um episódio nos anos 70 que foi a demolição de uma plataforma no Mar do Norte, né, que gerou um vazamento de óleo imenso, né? Foi uma conta matemática que a Shell fez, que achou que era muito mais barato implodir essa plataforma do que retirá-la, transportá-la e desmontá-la. E isso foi muito polêmico. Teve um movimento inteiro na Europa de boicotar a Shell, de não abastecer seu carro na Shell, e isso fez a própria empresa pensar sua relação com o cliente. Se você tem uma política de responsabilidade socioambiental, você se torna uma empresa atraente para o investidor. Se você for pegar hoje na Bolsa de Valores de São Paulo, na Bovespa, as grandes empresas que estão tendo sucesso, como Natura, como Petrobras, como outras empresas que são tradicionalmente vistas como socialmente responsáveis, são empresas que souberam assimilar esse conceito desde o princípio e passam a incorporá-lo no dia a dia, na prática corriqueira, né? O investidor se sente muito mais seguro de comprar uma ação ou investir numa empresa dessa, porque sabe que ela vai ser uma empresa que é quase imune a problemas